Bom dia, deusas! Mais uma live começando. Sejam bem-vindas. Vou avisar aqui as meninas que a live tá começando. Bom dia, gente! Avisadas. Bom dia, bem-vindas! Abrindo aqui o nosso conteúdo de hoje, pra gente conversar. Deusas, toda quarta-feira temos live aqui no perfil às 7h07 da manhã pra gente falar sobre assuntos que vão agregar aí no seu dia, na sua caminhada, no seu emagrecimento, na sua saúde como mulher, no seu corpo como mulher, no seu entendimento como mulher, que isso também eu falo muito aqui no perfil, nos atendimentos, desse reconhecimento do nosso corpo feminino que a gente perde, né, ao longo dos anos, na nossa criação, a gente vai silenciando cada vez mais. Então, o meu trabalho, o meu compromisso com vocês é realmente fazer esse resgate e mostrar pra vocês o quanto é lindo ser mulher, quanto entender sobre o corpo feminino pode te trazer belíssimos resultados, tá? Isso eu tô falando em emagrecimento e também em saúde geral da mulher. Então, mulheres que sofrem com endometriose, mulheres que sofrem com SOP, com infertilidade, com muita cólica menstrual, TPM, candidíase de repetição. Bom dia, Gi! Seja bem-vinda, viu? Então vamos conversar um pouquinho. Hoje eu separei um assunto para vocês falando sobre a combinação dos alimentos. Então ontem eu fiz um post no perfil falando como para você não deixar o seu corpo parar de queimar gordura. E hoje na live eu vou trazer como fazer isso na prática. E a gente faz isso na prática sabendo combinar alimentos, sabia? Então, para quem tá chegando agora, eu sou a Ana, sou nutricionista, trabalho com saúde da mulher. Comportamento, disciplina, planejamento. Então eu trago um pouquinho dessa combinação para os atendimentos e para o meu trabalho. Então aqui você vai me ver falando muito sobre saúde da mulher, sobre emagrecimento e sobre como você pode fazer isso dar certo. Como as estratégias nutricionais vão dar certo na sua vida se você tiver o comportamento, a mentalidade certa. Então, bom dia, sejam bem-vindas. E assim, quem se mete em fazer dieta sozinho, muitas vezes cai em erros clássicos. Quais são esses erros clássicos? Dietas muito restritivas, dietas muito complicadas, dietas muito extremistas. E aí, quando a pessoa entra em contato comigo para saber... Vida real, né, gente? Quando a pessoa entra em contato comigo pra saber um pouco mais do meu trabalho, eu sempre pergunto, tá, mas conta um pouquinho pra mim sobre você, conta um pouquinho pra mim sobre a sua história. E aí a pessoa vem, porque eu fiz uma dieta em 2000 e bolinha, e foi muito bom, eu perdi não sei quantos quilos, nananã, mas depois eu engordei tudo de novo. Eu ouço muito assim... eu fiz uma dieta que foi maravilhosa, eu tive um belo resultado. Mas aí, quando eu comecei a comer de novo X alimento, quando eu comecei a comer de novo carboidrato, eu engordei tudo de novo. Ana, eu tenho uma resistência com low carb, porque eu fiz uma vez, deu muito certo e depois deu muito errado. E aí, gente... De duas uma, ou a pessoa se meteu a fazer sozinha e pegou informação ali aleatória,
ou infelizmente ela fez um acompanhamento, uma consulta com um nutricionista que não ensinou a ela como voltar para a vida dela, como manter. A gente falou disso na live passada, da semana passada. A gente falou sobre manutenção. Então, se você tem interesse nesse assunto, volta lá para assistir essa live, para ouvir essa live. Eu sempre falo de ouvir. As lives, elas ficam salvas no campo de vídeos, tá? Eu não deixo no feed, na parte principal. Então, você entra lá, você acessa. Ou no meu canal no YouTube também ficam salvas todas as lives, tá? Então, quais são os principais erros? Repetindo, dietas muito restritivas. Então, é aquela dieta que você emagrece pra caramba no início e depois para de emagrecer, entra no efeito platô, né? Dietas muito complicadas. Então, é aquela dieta assim que você precisa mudar a sua vida pra poder seguir. E dietas muito extremas, que é assim, ó, vamos tirar tudo isso daqui, vamos tirar todos os inflamatórios, vamos tirar todos os industrializados, vamos cortar carboidrato. Claro que você vai ter resultado. Só que é até a página 2 esse resultado. Então, esses são os principais erros que fazem com que o seu corpo pare de queimar gordura. Estacione, entre no efeito platô. Ou até no efeito reverso, você comece a ganhar peso. Eu quero saber se alguém de vocês já viveu isso. Conta pra mim. E quais são, né, esses três, quando a gente fala do erro, do extremismo, quais são os principais erros, né? Eu anotei 3 aqui pra falar com vocês. Então, o primeiro é não comer carbo de jeito nenhum. Aquela pessoa que tem medo de comer uma banana, aquela pessoa que tem medo de comer uma cenoura. Vocês já viram isso, gente? E olha só, né? Eu até falei isso ontem nos stories. No Brasil, a gente tem uma infinidade de alimentos. A gente tem muitas raízes. A gente tem muitas frutas. A gente tá num país tropical. A gente tem muitos vegetais. A gente tem muito acesso. A gente tá num lugar muito rico, né? Aqui na Serra da Mantiqueira, pinhão caindo do céu, literalmente. São fontes de carboidrato. Então, não tem lógica você querer cortar por completo esse nutriente da sua vida. Óbvio que existem estratégias. Você precisa saber, sim, que existem essas estratégias e que um profissional que saiba aplicar essas estratégias, elas podem ser muito bem-vindas, mas elas não vão ser para sempre na sua vida. Olha lá. A Vaninha falando, o Brasil é muito rico. No Japão, você mora no Japão? É difícil adaptar certas dietas, com certeza. Então a gente tem que aproveitar o que tem de melhor disponível aqui pra gente. Aí a gente entra em outro assunto, que são os alimentos da época, né? Não adianta você querer comer morango o ano inteiro. Tem que aproveitar os alimentos da época. Quando eu falo de nutrição, de alimentação cíclica, né? Quando eu tô cuidando de uma mulher nesse formato de atendimento, eu sempre gosto de fazer uma relação com as estações do ano. Moro no Japão. Eu sempre faço uma relação com as estações do ano e as fases do ciclo menstrual. A gente pode fazer uma live sobre isso, se vocês quiserem. Fala aqui pra mim se vocês querem falar sobre isso. E aí, olha só como é interessante, né? Agora, por exemplo, que vai entrando, né? A gente tá no outono, caminhando pro inverno, é época de alimentos mais substanciosos. Então, raízes, vegetais mais substanciosos, tipo a abóbora. São alimentos que você come mais quente, são alimentos que saciam mais, né? Que tem mais poder calórico, para que a gente realmente tenha esse calor no nosso corpo, vamos pensar assim, né? É época também dos alimentos ricos em vitamina C, porque o tempo esfria e muitas vezes a imunidade cai. Pessoas mais sensíveis ou que ficam mais expostas no tempo frio acabam ficando um pouco gripada, resfriada e tudo mais. Então é época, por exemplo, de laranja.
laranja, pocã. Agora que começa. Olha a associação da natureza, né? O que ela entrega pra gente. E esses alimentos são fontes de carboidrato. O grande lance é saber comer esses alimentos, saber combinar esses alimentos, saber o horário de comer, a quantidade de comer. Se você tiver esse tipo de orientação, então quanto, como, que jeito, você não vai engordar. Pelo contrário, você vai otimizar a sua queima de gordura corporal. Já pensou nisso? Olha que coisa maravilhosa. Você aproveitar os alimentos da época, que são mais baratos, são mais acessíveis, e ainda assim ter um resultado super bacana no seu corpo. Associados às fases do ciclo menstrual, só para vocês terem ideia, a época do inverno, ele reflete a menstruação. Então é aquele momento que você fica mais quietinha, mais introspectiva, mais pra dentro. Então que você precisa desse conforto maior de alimentos que aquecem, para reduzir de repente alguns desconfortos, para trazer aconchego, sensação de bem-estar. Vamos fazer uma live sobre isso? O que vocês acham? E aí, quando a gente fala, né, de dieta zero carboidrato, muito provavelmente você tá tentando imitar alguém, algum perfil que você segue, super extremo, que faz a dieta carnívora. Quero, bora Gi. Bora, Nath, vamos fazer essa live, vai ser muito linda. E essa live vocês tragam papel e caneta, tá? Pra anotarem. Então, assim, provavelmente você ouviu uma informação incompleta, você não teve um direcionamento pra você, pro seu caso, e aí isso vai gerar uma frustração, porque você vai ter um resultado até ali, você vai experimentar o quanto isso é insustentável pra sua vida, e aí você vai se frustrar, porque o peso ele vem de volta, tá? Outro erro, né, outro extremo, são aquelas dietas muito flexíveis. O que é uma dieta muito flexível, Ana? Uma dieta muito flexível é aquela dieta que você precisa só bater caloria, prestar atenção nos carbos. Então, aquela dieta que você fica ali anotando exatamente tudo que você comeu no aplicativo ou numa plataforma, porque você precisa consumir X calorias. Então, vamos supor que você tem uma meta aí de consumir 1.300 calorias por dia. Não importa o que você coma, desde que você fique dentro dessas 1.300 calorias. E esse tipo de dieta, ele não otimiza, não favorece o nosso metabolismo, porque a gente precisa de nutrição para o nosso metabolismo funcionar bem. Sem nutrição, sem os nutrientes corretos, você poda as funcionalidades do seu corpo. Imagina você fazer uma dieta de 1.300 calorias só com açúcar, só com carboidrato refinado. Vocês concordam comigo que vai ficar faltando? Ó, tá passando de novo o carro aqui, eu vou... Já passei por uma dessas. Quem nunca, né, Fê? E aí esse tipo de dieta, além de desfavorecer o seu metabolismo, você desenvolve um comportamento super prejudicial, que é você ficar vidrada em caloria. Você pega o alimento ali no supermercado e você vai direto olhar as calorias. Sentir fraqueza, né, Nath? Então, assim, você vai ali, olha a caloria, esse aqui tem 100 calorias, tá bom, vou levar. Mas você não olha a lista de ingredientes, aquilo ali é uma porcaria, sabe? É uma porcaria que cabe na sua alimentação? É uma porcaria que pode caber na sua alimentação. Mas fazer uma dieta à base desses alimentos vai te trazer muitos pontos negativos, muitos malefícios. Então, voltando ao exemplo, uma dieta de 1.300 calorias, ok, tá adequado às calorias para sua necessidade e objetivo, beleza. Só que é uma dieta pobre. Isso vai fazer o quê? Que você perca peso a custas de massa magra,
a custas de líquido e você vai achar que tá bombando, que tá maravilhosa, só perdendo líquido. Aí você vai se sentir cansada, fraca, indisposta, não vai ter energia para treinar, para fazer um treino inteligente, bom e intenso o suficiente. Eu vou falar sobre isso com vocês. Você vai ficar muito sonolenta, vai ter picos de insulina. Mesmo pesando pouco, pode desenvolver uma resistência insulínica. Queda de cabelo, aí a estética, né? A estética vira um cocô, né? Então, cabelo, unha, péssimos. E aí, gente, eu falei aqui que o alimento porcaria que pode caber na sua alimentação é porque é assim, ó. Dentro dos meus atendimentos, eu trabalho principalmente 4 pilares com as minhas pacientes. Quais são? Alimentação planejada. Seja no método qualitativo ou no método quantitativo. Depende do nível dessa paciente. Se é uma pessoa que chegou pra mim e que nunca fez dieta, nunca esteve com nutricionista, que tem uma alimentação que está bem desequilibrada, que ainda come mal, precisa desenvolver paladar, eu não vou começar com ela com uma dieta quantitativa. Eu vou começar com ela com uma dieta qualitativa. Primeiro ela vai aprender a comer, ela vai aprender a diversificar a alimentação dela, ela vai aprender a ir no supermercado, a fazer compra, a escolher os alimentos, a cozinhar os alimentos, a desenvolver o paladar dela. Ok, isso tá dentro da alimentação planejada. Treino. De preferência, movimentar o corpo todos os dias. Claro que quem não faz nada, fazer 2 vezes é alguma coisa. Mas o objetivo é andar a pé, subir escada, movimentar o corpo, treinar em casa. Não precisa ir pra academia, se você não quiser e não tiver condição agora. Mas você precisa movimentar o seu corpo. E aqui entra uma lógica. O treino, ele é um hábito angular. O que significa isso? É um hábito que quando você faz aquela atividade, automaticamente você faz outras obrigações, outras atividades no seu dia que são super benéficas para o seu objetivo. Então vocês concordam comigo que no dia que você treina, você dorme melhor, você acorda melhor, de repente mais cedo, você planeja melhor o seu dia, você toma mais água e você fala, eu treinei hoje, então eu vou comer melhor. Uma coisa puxa a outra. Se você consegue treinar todos os dias, todos os seus dias vão ser melhores. Concorda comigo? Pra mim é fato, eu vejo muito isso. Eu não faço isso mais hoje na minha vida, mas eu vejo muito as pessoas fazendo assim. Não fui na academia hoje mesmo, então comi qualquer coisa. Já que eu comi qualquer coisa, eu não vou treinar amanhã. Já que eu não estou treinando, eu acabei largando e comendo de qualquer jeito. E aí você mata 2 coisas. Então, por isso que eu sempre bato na tecla com as minhas pacientes, o ideal é você movimentar o seu corpo todos os dias. Seja dançar, fazer um polichinelo, pular corda, subir de escada, ir no mercado a pé. Se puder ir na academia todos os dias, perfeição. Maravilhoso. Porque isso vai trazer pra você uma sequência de hábitos bons, que só vai trazer benefício pra você, pros seus resultados, pra sua vida, pra sua longevidade, pra sua saúde feminina, tá? Então a gente falou sobre alimentação planejada, seja ela qualitativa ou quantitativa, treino diário, tá? Tô falando isso, são 4 pilares para que você consiga fazer caber na sua alimentação. E isso eu tô ensinando para vocês o que eu faço no consultório com as minhas pacientes. Alimentos diversos, o que você queira comer. O terceiro pilar é ajuste do seu sono. Você precisa dormir. Você precisa
dormir. Porque é no sono que a gente faz o reset do nosso corpo. É durante o sono que a gente tem síntese hormonal. É durante o sono que a gente reinicia para começar o dia, o próximo dia. Então ali a gente tem regulação de insulina, a gente tem regulação de IH, a gente tem regulação de testosterona e hormônios sexuais, a gente tem regulação dos hormônios envolvidos com fome e saciedade, que é grelina e leptina. Minha maior dificuldade é dormir, Nath? E tem outra coisa interessante, né? Horário de sono. Não adianta você dormir 8 horas, mas ir dormir 2 da manhã. Pensando novamente na natureza, né? Os nossos olhos, quando a luz vai caindo, ele leva, falando bem ilustradamente para vocês, ele leva um sinal para o nosso cérebro começar a produzir um hormônio do sono que chama melatonina. E isso já induz você a começar a se preparar para esse sono. E quando você é exposto à luz, ou seja, quando o dia amanhece, os seus olhos entendem que é dia, vamos pausar agora, que está na hora de fazer as atividades, de levantar. Isso é natural. E aí você vai dormir 3 horas da manhã. Concorda que você já vai dormir quase amanhecendo? O nosso corpo, ele faz a maior síntese hormonal, principalmente mulheres, entre meia-noite e 2 da manhã. Meia-noite e 2 da manhã é o horário que você já tem que estar no sono profundo. Então, dorme bem, mas dorme pouco. O tempo de sono, ele é muito individual. Por exemplo, Ana, eu fico bem dormindo 7 horas. No período pré-menstrual e nos 2 primeiros dias de menstruação, eu preciso dormir 9. Essa é uma observação que eu faço comigo ao longo do tempo, porque eu me rastreio, eu me olho muito, eu me percebo muito. Isso você pode fazer com você, para que você ajuste os seus horários, para que você tenha essa disciplina de dormir mais cedo e acordar mais cedo. Você não precisa acordar 5 da manhã, que nem eu, tá? Você pode acordar 7 horas, 7h30. É aí de acordo com você, o mais cedo pra você, tá? Então a gente falou de alimentação planejada, a gente falou de treino diário e a gente tá falando de sono. E outra coisa que eu vejo muito o pessoal falando, que é o quarto, tá? Muito mesmo, que coloca como uma dificuldade absurda e que na verdade, se você pensar conscientemente, não é dificuldade nenhuma, tá? Nenhuma mesmo. Tomar água. Ah, mas é muito difícil tomar água. Gente, se tomar água é difícil, eu não sei, eu posso parar essa live agora. Gente, tomar água não é difícil. Sabe o que é difícil? É você trabalhar a sua mente para que nem tudo que você vai fazer no seu dia, nem tudo que você vai colocar na sua boca tem que ser extremamente gostoso e saboroso. Isso é um treino diário que você precisa começar a fazer para ontem na sua vida. Água é isso aqui, ó. Transparente, não tem cheiro, não tem gosto e faz um bem danado. Preciso dormir mais cedo, durmo por volta de meia-noite. Ajustar a rotina. Olha que interessante, né? Esse negócio de ajuste de rotina, tempo, correria. Ontem a gente fez eu fiz, né, uma mentoria com as meninas do Broto, que é o meu acompanhamento nutricional. E a gente falou muito sobre esses pilares, né? Falamos muito sobre o fato da gente ser muito mimadinha e querer sentir prazer em tudo, que pode ser um 5º pilar. Vou dar um bônus aí pra vocês. E eu apliquei uma ferramenta com elas que chama Tríade do Tempo. Então, são 18 perguntas que elas iriam enumerar de 1 a 5. E depois tem uma continha no final que a gente faz para achar o percentual. A tríade do tempo, ela consiste em
esfera de importância, então atividades importantes do seu dia, esfera de urgência, então atividades urgentes do seu dia a dia, e esfera circunstancial, que são atividades de lazer, de prazer, de ócio. E aí a gente tem ali uma distribuição ideal para que você tenha uma melhoria do seu tempo, para que você gaste o seu tempo de forma inteligente e consiga montar a sua agenda de forma produtiva. Porque a gente reclama muito que não tem tempo, que não dá para fazer as coisas, mas na verdade a gente direciona o nosso tempo para atividades erradas. E a gente tem como ideal 70% voltado para atividades importantes, que são atividades rotineiras, são atividades de trabalho, atividades que você faz assim no dia a dia sem pensar muito. A gente tem 20% direcionado para urgências, e urgências entram os imprevistos que acontecem no dia a dia, né? Que de repente você precisa resolver alguma coisa. Então 20% do seu tempo precisa ser direcionado para atividades urgentes e 10% para atividades circunstanciais. Aí circunstancial entra um rap com os amigos, uma série na Netflix, um TikTok, né? Aqui rolando o feed do Instagram, conversando besteira nos grupos de WhatsApp, enfim. Coisas aleatórias que você vai fazer. E é interessante porque quando você olha ali atividades importantes, elas marcaram lá 30%, 40%, o ideal é 70%. Atividades circunstanciais, elas marcaram ali 30 e poucos, 40 e poucos, que era 10%. E urgentes, elas estão sempre apagando fogo. Então, o que seria 20% o ideal, estava ali 40, 46%. Então, não é questão de falta de tempo, é questão de entender sobre o seu tempo, as suas atividades e ter maturidade de direcionar isso, tá? E aí a pessoa vem me fala, não tenho tempo de tomar água. Correria, não tomei água. Mentira! A gente não ignora a notificação no telefone. Inclusive, uma coisa que eu falo pra vocês, tire as notificações do seu telefone. Pra você não ficar sendo distraído o tempo inteiro. Cancela as notificações, você vai ver o que tá acontecendo só na hora que você entrar no aplicativo. E outra coisa, coloca um rastreador de tempo nos seus aplicativos. Estabeleça um limite, a gente precisa de limite. Quando a gente tá falando com uma criança, a gente não quer impor limites pra ela. Você é adulto sem limite. A verdade é essa. Então a gente não ignora uma notificação, mas a gente ignora sede. Sinais claros de sede. Xixi amarelo, boca ressecada, olho sem brilho, sensação de fome e buraco no estômago, sabe? Aquela sensação que quando a gente acorda a gente fala, nossa, tô morrendo de fome. Não, você tá desidratado, toma água. Então você tem tempo de tomar água. E quanto de água, Ana? Mais ou menos 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. Eu peso 70 quilos. Eu tomo 3,5 litros de água por dia. Eu tenho que tomar. E uma dica que eu dou pras meninas é assim, ó. Não toma água assim, ó. Isso aqui não fez nada. Vocês sabiam que... E isso o corredor faz muito. Quando você molha a boca assim, ó. Tomei nada de água, tá? 5 ml. Esse molhar a boca, ele consegue afastar a sensação de sede por 15 minutos. Então você não coloca líquido, porque a pessoa que tá correndo, ela não quer ficar ali chacoalhando, né? Então ela só molha a boca e às vezes cospe. Vocês já viram isso? São 15 minutos de sensação de hidratação. Sensação. Então você vai tomar água, tá com dificuldade de tomar água, toma assim, ó. Dez goles por vez. Quanto de água você já tomou hoje? Conta pra mim aí.
Então, se você cumpre esses 4 pilares, você merece comer um alimento X, desde que esse alimento esteja dentro do seu planejamento. O que é dentro do seu planejamento? Não tomou nada de água? Vai tomar então. O que é dentro do seu planejamento? Você tem ali um plano alimentar de 1.900 calorias. Show! Naquele dia, você dormiu bem, tá descansada, maravilhosa, foi dormir cedo, acordou cedo, linda. Tomou água pra caramba, tá hidratadaça. Fernanda, toma água, deixa aí a sua garrafinha do lado da cama. Abriu o olho e toma água. Treinou lindamente, fez treinão. Saiu lá da academia, renovada. Então dormiu, treinou, tomou água, bonitinha. E fez todas as suas refeições do dia maravilhosa. À noite vai ter um encontrinho com as amigas. E o encontrinho com as amigas vai ser panqueca. E é um alimento que você ama. Aí você fica lá, ai meu Deus, não posso comer, nananana. Só que você sabe que a Nutri entregou pra você, eu entrego o planejamento alimentar das minhas pacientes com relatório. Dentro desse relatório tem tudo que eu calculei ali pra ela. Isso dentro de um plano quantitativo, tá, gente? E aí ela sabe que no jantar dela, o jantar dela equivale a 450 calorias. É um jantarzão. Ela fez tudo bonitinho, a semana dela foi maravilhosa. Ela pode usar aquelas 450 calorias para comer o que ela quiser. E aí sim, eu vou ensinar ela a usar um aplicativo para que ela faça essa contabilidade e entre nos acordos. Se ela vai comer uma panqueca salgada e uma doce, se ela vai comer uma panqueca salgada, meia panqueca doce e um copo de cerveja, gente, tô chutando, tá? Ela vai fazer a contabilidade dela. E ela vai comer qualquer alimento que ela quiser, desde que esteja planejado e desde que ela tenha cumprido tudo que ela precisava cumprir. E quando você entra nesse processo de disciplina, de acordos com você mesma, você vai adquirindo consciência. Porque você pode falar pra mim assim, Ana, então todo dia eu vou querer comer assim. Eu duvido que todos os dias você vai querer comer assim. Até porque quando você pode, nem sempre você quer. Anota essa. Quando você pode, nem sempre você quer. A gente quer o que não pode. Já perceberam isso? Por isso, outra coisa que eu entendi ao longo dos meus anos como nutricionista é que não dá pra falar sobre alimentação livre, porque a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ensina pro nosso cérebro. Então, quando a gente fala, hoje é dia de alimentação livre, dá a entender que quando você está cumprindo o seu planejamento, o seu acordo, o seu objetivo, que você escolheu fazer, você está numa prisão e aquilo ali não é legal. Então a gente precisa prestar muita atenção ao que a gente ensina para o nosso cérebro. Porque a gente pode estar ensinando errado e induzindo ele a nos levar a comportamentos que não sejam produtivos, que não sejam benéficos para o nosso objetivo. Gente, fez sentido? Eu saí um pouquinho da live só para vocês entenderem. Tá? E o terceiro extremismo que eu coloquei aqui pra vocês é demonizar todo tipo de carboidrato. Que é a pessoa que tem medo de comer uma banana, tem medo de comer uma cenoura, que não pode comer arroz de jeito nenhum, batata nem pensar. E aí, super fez sentido, que bom, Fer, eu fico feliz. E aí, gente, o que acontece? Essa pessoa que demoniza tudo, que acha que é um absurdo comer banana, chega no final de semana, ela tá livre. Ela esteve na prisão dela a semana inteira. E no final de semana ela tá livre. E aí ela vai comer tudo.
tudo que aparecer na frente dela, que der vontade. Então ela vai tomar 7 chopes, ela vai comer pizza à noite, ela vai beliscar batata frita durante o dia, vai comer chocolate, sei lá, não sei nem chutar esses alimentos. Mas ela vai fazer a esbórnia alimentar. Quem nunca? E aí, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente precisa fazer déficit calórico. A gente precisa fazer déficit calórico. Tem muitas maneiras de fazer esse déficit calórico. Mas o emagrecimento, ele é muito mais pautado no contexto do que num dia em si. Então veja bem, ela fez todo o déficit calórico dela na prisão dela durante a semana. No final de semana ela excedeu muito. Ela ficou num superávit calórico, que é quando você consome muito mais da sua necessidade do planejado. Quando você faz a conta da semana, o que ela deveria ter feito de déficit, sei lá, vamos chutar aqui 5.000 calorias de déficit na semana. Chutei alto. Ela acabou fazendo 2.000. Essa pessoa ela vai demorar muito mais para emagrecer. Se ela tinha um déficit calórico de 2.000 calorias na semana, e é muito fácil consumir 2.000 calorias com alimentos super palatáveis e comendo pouco, aparentemente pouco, ela vai ficar no 0 a 0. Se ela excede esse déficit calórico semanal que ela tinha estabelecido, ela engorda fazendo dieta durante a semana. Já aconteceu isso com vocês? E como que começou a história dessa pessoa? Ela começou a demonizar. E quando ela demoniza, quando ela proíbe, ela cria uma má relação com os alimentos. E aí, quando ela pode fazer, ela quer fazer tudo de uma vez. Anestesiadamente. Ela não quer pensar em relação àquilo ali. Ela quer que acabe logo. Para que volte na segunda-feira de novo e ela volte para a prisãozinha dela. E aí, quando existe uma combinação correta dos alimentos, além de você melhorar a sua queima de gordura corporal, você vai reduzir a sobrecarga pancreática. Por quê? Quando a gente tem um consumo excessivo de alimentos de alto índice glicêmico, de alta carga glicêmica, isoladas, então aquela pessoa que só conta caloria, a gente tem uma alta produção de insulina. Isso pode levar a pessoa a uma resistência insulínica, um diabetes tipo 2. Então você consegue reduzir isso fazendo essa combinação correta dos alimentos. Você consegue reduzir a lipogênese, que é a formação de gordura corporal. Ou seja, você favorece a lipólise, que é a quebra de gordura corporal. Você aumenta a sua saciedade. Você melhora a qualidade do seu sono. Você melhora o trânsito intestinal. Consequentemente, você melhora a produção hormonal, você melhora a absorção de nutrientes. E você melhora a sua energia disponível para treinar, que é o glicogênio muscular. E eu falei que eu ia falar sobre isso. Você precisa ter uma ótima energia disponível para fazer um baita de um treino. Porque quando você faz um treinão intenso, bem feito, com progressão de carga, além de você favorecer o ganho de massa muscular, o fortalecimento ósseo, longevidade, além de você se preparar para perimenopausa, menopausa, a gente vai chegar lá. Você já tá pensando nisso? A gente pode entrar na perimenopausa até 10 anos antes da menopausa de fato. Então, se uma mulher vai fazer menopausa com 45, aos 35 ela já tá caminhando para perimenopausa. Você tá pensando nisso? Você precisa fazer exercícios intensos, bons e bem feitos, com progressão de carga.
visando ganhar massa muscular? Sim. E quando você consegue fazer isso, você aumenta a sua taxa metabólica basal. O que é isso? Você acelera o seu metabolismo. Quanto mais massa muscular você tem, mais o seu metabolismo trabalha. Essa é uma maneira de fazer déficit calórico, que você tem uma queima maior. Quando você tem uma queima maior, metabolismo mais acelerado, você pode comer mais. E aí você não fica refém de cada vez comer menos. Você consegue fazer um plano alimentar maravilhoso comendo 2.300 calorias por dia. Tô chutando aqui, tá? Essa semana eu enviei um planejamento alimentar para uma paciente de 1.900 calorias, tudo distribuído bonitinho, aquele almoço gigante. Aí ontem ela me mandou uma foto e falou assim, Ana, é tudo isso mesmo? Porque eu não tô aguentando comer. Aí ela mandou assim um restinho no prato, assim, que ela não aguentou comer. Isso é massa demais, gente. Você saber que você tá em dieta e tá comendo pra caramba, sabe? Que você não tá dando conta de comer. Quebra totalmente qualquer padrão de dieta que você já teve na sua vida, que você criou na sua cabeça. Bom, 7h50. Vamos às combinações dos alimentos? Então eu separei aqui combinações entre carbos, combinações entre carbos e proteínas e combinações entre carbos e fibras. Fibra é um carboidrato, mas a gente não absorve fibra. Tá, vamos lá. Combinação entre carbos. O primeiro, que é o clássico, arroz e feijão. Eles se complementam. Quando a gente olha o perfil de aminoácidos entre eles, eles são complementares. O que tem em um não tem no outro. Então você junta e tem um perfil completo. Feijão é uma fonte de carbo também, né? Muitas vezes a gente não olha para o feijão como carboidrato. E aí a gente entra naquela, né, que não pode comer 2 carboidratos na mesma refeição. Mas você tá comendo arroz e feijão, você tá comendo 2 carbos na mesma refeição. O que não deve é exceder a quantidade ideal para você. Qual é a quantidade ideal para você? Você vai descobrir com o nutricionista. Você vai receber o seu relatório com a distribuição por refeições. Então você pode comer arroz e feijão. Você pode comer 2 tipos de carboidrato. Feijão tem pouca caloria, é rico em fibra. Você pode consumir, desde que não faça mal para você. Individualidade também é importante. Outra combinação legal entre carbos: batata inglesa, que tem alto índice glicêmico, mas é pouco calórica, com batata doce, que é rica em fibras e tem baixo índice glicêmico. Fazendo essa combinação, você consegue reduzir o índice glicêmico, ou seja, a rapidez de absorção da refeição. Então dá para combinar os dois. O clássico, banana com aveia. Não é para consumir pré-treino, tá? Fibra pré-treino não vai muito bem. Quando você combina banana com aveia, você melhora a absorção e digestão desses alimentos, você reduz a rapidez da absorção desse carboidrato, você melhora o trânsito intestinal. Então é uma bela combinação. Outra combinação, outros tipos de combinação inteligente. Adoro banana com aveia, show! Carbos e proteínas. Aumenta a saciedade. Super aumenta a saciedade. Coloca a proteína nas suas refeições para você ver se você vai sentir fome daqui 2 horas. Pão com carne, um clássico. Pode ser pão integral, pode ser pão sem glúten. Já vamos mudar isso aí então, banana. Sabe o que você come de pré-treino? Já vou dar uma dica aqui pra você. Banana com cacau. Cacau é um ótimo estimulante natural pro treino, riquíssimo em antioxidantes. Manda ver na bananinha com cacau assim, amassa, faz um brigadeirinho, delícia. Então, pão com carne, frango desfiado, carne desfiada, carne moída, carne seca, carne cozida, tapioquinha com ovo.
Isso tudo eu tô falando aqui dentro das suas necessidades. Ai, tapioca, alto índice glicêmico, nananana. Se é um alimento que você tem costume de consumir, que tem muito na sua região, que é cultural, que você gosta, combina ela com um tipo de proteína. Então, ovo. Não combina ela com manteiga. Não combina ela com pasta de amendoim. Ovo, ovinho mexido, carninha desfiada. Outro que eu gosto muito, que tem baixíssima caloria, biscoito de arroz. Eu adoro biscoito de arroz. Eu sei que não tem gosto de nada, mas eu amo biscoito de arroz. Com cottage, que é um laticínio de baixa caloria, rico em proteína. Outra combinação que eu amo demais, banana com whey. Whey de cacau ali, amassa na banana, faz um docinho. TPM, maravilhoso. Pouca caloria, super, super rico, nutricionalmente falando. Docinho, delicioso, eu amo. Às vezes eu tô com muita vontade de comer o doce, bananinha amassada, wheyzinho e um pouquinho de cacau. Amasso ali, lanchinho perfeito. E outra combinação inteligente, carbos e fibras. Aí, eu vou trazer aqui algumas sugestões para vocês enriquecerem os carboidratos na refeição de vocês. Então, por exemplo, você vai ali vai fazer um macarrão de arroz. Eu adoro macarrão de arroz. Eu acho que não perde nada pro macarrão de trigo. Perde nada. Hoje no mercado a gente tem macarrão de arroz com mandioca, macarrão de arroz com quinoa, macarrão de arroz com feijão, macarrão de arroz com espinafre. Tem muitas opções. Mas vamos pegar o tradicionalzão mesmo. Um macarrãozinho ali de arroz, seja integral ou não, com espaguete de vegetais. Então, um espaguete de abobrinha, um espaguete de cenoura, um espaguete de abóbora, um espaguete de pupunha. Ele vai aumentar o teor de fibras da sua refeição, vai aumentar demais a sua saciedade. É outra coisa você consumir só o macarrão de arroz e você consumir um macarrão de arroz com vegetais. É outra história. Sua saciedade é muito maior. Você reduz a quantidade de carboidratos que você está consumindo puro daquela refeição. Você aumenta muito a sua saciedade e o teor nutricional dessa refeição. Melhora muito a sua digestão, o processo digestivo. Mentira que você nunca ouviu falar de macarrão de arroz? No mercado tem lá macarrão sem glúten. Quando você olha do que é feito, a maioria das vezes é de arroz. E é maravilhoso, tá? A aparência é igual, o processo de cozimento é igual, o sabor não perde pra nada. Eu só como macarrão de arroz. Outra coisa, arroz branco. Qual a vantagem de consumir o macarrão de arroz? Não tem glúten. É sem glúten. Arroz branco com legumes. Então você tem preguiça de fazer legumes, você tem dificuldade de consumir legumes, você quer deixar o seu arroz mais bonito, mais colorido. Coloca legumes, cenoura, brócolis, vagem, quiabo. Deixa eu pensar aqui. Abóbora. Coloca ali no seu arroz, vai ficar lindo o seu arroz. E vai ficar muito mais nutritivo, rico em fibras. Vai melhorar muito a qualidade do seu prato, da sua refeição. Você vai estar comendo muito mais, muito mais. E outra coisa maravilhosa é você dar preferência para consumir sempre frutas com casca e vegetais com casca. Você não precisa descascar a cenoura. Você não precisa descascar a batata. Você não precisa descascar nem a abóbora cabotiá. Quando você come a casca, você está aumentando muito mais o teor de fibra da sua refeição. Isso vai aumentar muito mais a sua saciedade. Às vezes a gente fala assim, eu tenho que comer pão integral por conta das fibras.
Gente, você quer comer fibra? Come fruta, come vegetal, come folha. Tem muito mais fibra do que o pão integral, tá? Então, raízes com cascas. Essas são as combinações inteligentes para você, principalmente, né, combinar carboidratos nas suas refeições, em todas as suas refeições, para que você melhore a sua queima de gordura a longo prazo. Queima de gordura não acontece do dia para a noite, mas a longo prazo. E para você se manter numa alimentação sustentável, você precisa se manter saciada. Ninguém fica num planejamento alimentar, numa dieta, comendo pouco, passando fome, reduzindo cada vez mais. Certo? Essa foi a nossa live de quarta-feira. Ó, a gente tem um combinado, então, de fazer a live sobre alimentação cíclica, certo? Quem chegou agora não viu eu falando sobre isso. Mas eu fiz uma relação rápida e breve aqui, falando sobre ciclo menstrual e alimentos e épocas do ano, né? Estações do ano, que a gente pode trabalhar dessa forma a nossa alimentação e otimizar a nossa produção hormonal, nossa saúde como mulher, nossa longevidade como mulher, fertilidade, reduzir desconfortos do ciclo menstrual. Então vai ser o assunto da nossa próxima live. A gente tem um encontro marcado aqui toda quarta-feira às 7h07 no meu perfil. Eu quero convidar vocês para entrarem no meu canal oficial aqui no Instagram, que chama Nosso Jardim. Lá eu coloco lembretes, conteúdos exclusivos que eu não coloco aqui nos stories, que eu não coloco no feed, só tem lá. Então entra para você pegar esses materiais, pegar esses conteúdos. Sempre manda em PDF, bonitinho. Ontem eu mandei um cardápio de Páscoa. Então se você tá assistindo essa live, não pegou o seu cardápio de Páscoa com ovo de Páscoa em 2 refeições, me manda no direct pedindo o seu que eu te mando, tá bom? Obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo. Mais um dia, mais uma manhã, cedinho. E bora começar mais um dia. Um beijo, viu, gente? Tchau!